Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Você abriu em João, agora você vai voltar um pouquinho e vai abrir no livro de Lucas. Lucas, capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, o versículo é o 33. Lucas capítulo 23, é o capítulo 23, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 33. Nós vamos ler esta passagem para a gente podermos refletir e permitir que o Espírito do Senhor possa ministrar no nosso coração, na nossa vida, de uma maneira poderosa. A mensagem dessa noite é sobre as 3 cruzes do Calvário. Quando nosso Senhor, Lucas 23, 33, quando nosso Senhor, ele foi crucificado, então havia mais 2 cruzes que estavam do lado um do outro, com 2 homens que viveram uma vida no mundo do crime e que foram crucificados ao lado de nosso Senhor pelos os crimes que eles cometeram. E essas cruzes têm um significado, irmãos, que nós podemos aplicar na nossa vida e também trazer para os nossos dias de hoje. E nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela seja viva e eficaz na nossa vida. Nós não podemos cometer o erro, preste bem atenção nisso, nem eu e nem você podemos cometer o erro de estarmos na igreja e não cumprirmos e nem obedecermos a palavra de Deus. Se nós acharmos que por estarmos na igreja e não cumprirmos e não obedecermos a palavra de Deus, nós estamos nos enganando a nós mesmos e cometendo um grande erro, que é de perder a nossa salvação. Você já ouviu na Bíblia um versículo que Jesus ele diz que quando ele despontar nas nuvens, e sentar-se no seu trono, ele irá chamar a todos que estiverem do seu lado direito, para estarem junto com ele e viver com ele na eternidade. Mas vocês já ouviram nesse versículo quando Jesus diz que muitos não serão chamados para o lado direito. Aí muitos vão levantar um argumento e vão dizer assim para ele, o que Jesus falou na palavra. Muitos vão dizer assim: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu falei em outras línguas, Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí olha a resposta de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Viu? Por isso que nós não podemos nos enganar, meu irmão. Nós não podemos cometer esse erro de estarmos dentro da igreja, de frequentarmos os cultos da nossa igreja frequentemente, de não faltar,
Mas se não cumprirmos a palavra de Deus, se não obedecermos a palavra de Deus, todos os anos que você passou frequentando a igreja, achando que estava servindo ao Senhor, será um tempo em vão. Vou lhe dar outro exemplo. Jesus estava reunido numa casa, e de repente chegou alguém e disse assim: Jesus, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Eles estão te procurando, tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus olhou para os que estavam ali ao redor dele, para os seus discípulos, que estavam sendo tratados para obedecer e cumprir a palavra dele. Jesus olhou para os seus discípulos, seus apóstolos, e disse: esses aqui são meu pai, minha mãe e meus irmãos, porque eles estão fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Então Jesus, ele quis dizer que mãe, que pai, que irmão dele, ele não estava relacionando de sangue, ele estava relacionando que seria todo aquele que obedecia a palavra de Deus, a palavra do seu Pai. Por isso que nós não podemos cometer o erro, nem nos enganarmos e acharmos que por estarmos na igreja, por termos tantos anos que somos cristãos, que somos crentes, isso já garante a nossa salvação. De maneira nenhuma, irmão. A nossa salvação, ela é garantida através da obediência à palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, se você lê a palavra de Deus, aqui você vai encontrar a presença de Deus em cada letra, em cada versículo. E se você lê, se você escuta a palavra, se você deixa as mensagens que você escuta na sua igreja entrar no teu coração e começa a caminhar de acordo com o que está sendo lhe instruído, aí você está garantindo a tua salvação em Jesus Cristo. Amém? Você está garantindo a sua salvação em Deus. Então, não se iluda com você mesmo, porque tem 50 anos de crente, está salvo. De maneira nenhuma. Você pode ter 100 anos de crente, mas se você não é um obediente que cumpre a palavra de Deus, Jesus pode despontar nas nuvens a qualquer momento, e ele poderá dizer para você: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós somos conhecidos pelo que nós praticamos da palavra de Deus. E a história diz assim, irmãos, Lucas capítulo 23, o versículo 33. Vamos ler o 32, né? 32 e 33, diz assim: e também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Como foi que Jesus foi crucificado? Junto com quem Jesus foi crucificado? A Bíblia está falando. Ele foi crucificado junto com os malfeitores. Os malfeitores que a Bíblia está falando eram homens que viveram a vida deles no mundo do crime. Eram pessoas que não queriam saber de Deus. E olha que eles conheciam Jesus, eles já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus, dos milagres, de tudo o que ele estava fazendo no meio do povo, na nação de Israel, no meio dos judeus. Mas mesmo assim, eles decidiram viver na vida do crime, viver no pecado. Em momento algum aqueles dois homens,
eles pensaram em mudar de vida. Em momento algum aqueles homens, eles pensaram em seguir a Jesus e abandonar a vida do crime, a vida do mal, da maldade e o pecado. Mas eram homens que viviam no mundo do crime, na criminalidade, e que já tinham até cometido muitos pecados, muitos erros, já tinham matado gente. Eram homens que não tinham compaixão, nem amor e nem misericórdia por ninguém. Mas a Bíblia está relacionando como dois malfeitores. Então ali naquele monte, o Monte do Calvário, porque naquela época havia uma pena de morte. O julgamento para quem vivia no crime, no pecado, era a morte de cruz. A morte em uma cruz estava reservada somente para os malfeitores. As pessoas que viviam naquela época em Roma e na Judéia, que cometiam vários crimes. Então a cruz era destinada a esse tipo de pessoa. Mas quando nós paramos, meus irmãos, para analisar toda a história, olha que Jesus foi levado como um malfeitor. Ele foi levado a ter morte de cruz, como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse cometido vários delitos, vários crimes, vários pecados. Então ali no Calvário estava 3 cruzes. A cruz central, a do meio, era a cruz de Jesus. Do lado direito havia uma outra cruz. Do lado esquerdo havia também uma outra cruz. E eu quero que você entenda que as coisas de Deus, elas não acontecem por acaso. Tudo tem um propósito e tem um significado. Às vezes nós achamos que não há esperança para uma pessoa que decide a viver longe de Deus, a viver no pecado, a viver nas drogas, a viver uma vida que aquela pessoa, ela renuncia o plano de salvação de Deus para a sua vida. E nós como ser humano, nós balançamos a nossa cabeça e dizemos que não há jeito para aquela pessoa, que não há solução. Mas diga assim comigo: diga bem forte, enquanto há vida, há esperança. Enquanto o ser humano, ele está vivo, há esperança. Quando ele morre, não tem saída, não tem solução. E nós viemos de uma cultura, de uma tradição religiosa, de estarmos acendendo vela para quem morreu. Quantos de nós já não fizemos isso? Né? Por quê? Porque nós viemos dessa cultura religiosa, de acharmos que a pessoa morreu, há ainda uma solução para ela, e a solução para ela é nós aqui acendermos uma vela, fazermos uma missa de 7º dia, ou ficarmos orando, para que Deus tenha compaixão e leve ele para o purgatório, um lugar onde ele vai ser purificado, perdoado, para depois subir ao céu e morar na eternidade. Nós viemos dessa cultura religiosa que é mentira, que é engano. E se alguém quer realmente encontrar a salvação, uma solução, ou seja, se alguém quer ir para um outro lugar depois da morte, a decisão dela é enquanto ela está viva. Ainda que uma pessoa
ela viveu anos e anos da vida dela e não quis saber de Deus. Ela ouviu falar de Jesus, a convidaram para ir na igreja. Ela pode até ter ido na igreja durante os anos de vida, mas ela nunca quis saber de Deus, ela nunca quis saber de mudar de vida. Ela decidiu, ela preferiu a viver a vida do pecado, a viver uma vida distante de Deus. Mas mesmo que a pessoa tenha vivido anos e anos da sua vida desta forma, ainda, mesmo que ela tenha alguns minutos de vida, a pessoa está na beirinha da morte, ela está morrendo, ainda que no último suspiro de vida que ela tenha, se ela disser: Jesus, me perdoa por esses anos todos que eu não quis saber de ti, me perdoa, me aceita, e ali ela, coração parou, cérebro parou, tudo parou, ela morreu. No último minutinho da vida. Olha que ela teve muitos anos, muitas horas para dizer isso, não era? Mas nunca quis saber. Mas em alguns minutos, talvez ninguém nem ouviu a pessoa dizer isso, mas ela disse, só ela e o Criador. Naquele segundinho do último suspiro da vida, Deus a perdoou e a recebeu. Porque diga bem forte: enquanto há vida, há esperança. Ainda que o sujeito esteja no último suspiro, ele está em vida. E ali, se ele disser, mesmo que ninguém escute, mas ele disser só ele e Deus, o Senhor dará essa chance dele ser levantado. Então, irmão, Jesus, depois de ter sido julgado injustamente e condenado, ele foi crucificado como criminoso comum entre dois criminosos. Olha aí, o Senhor foi julgado e ele foi condenado injustamente. O governador da época, ele mandou açoitar Jesus e depois ele liberou, porque não havia acusação, não havia nada que levasse aquele homem a levar ele para a cruz para ser morto, para ser crucificado. Mas a Bíblia diz que os principais sacerdotes, os judeus e todo o povo começaram a gritar e a dizer: crucifica-o, crucifica-o, porque a nossa lei diz isso, aquilo, outro. Então o governador pegou uma bacia com água e ele fez um gesto mostrando que o sangue de Jesus, ele estava livre, que ele não tinha culpa. Lavou as mãos e disse: eu lavo as minhas mãos agora com vocês. Agora veja as maldições que naquela época as pessoas lançaram sobre si, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Todo mundo gritou e disse: crucifica-o, e que caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse homem. Olha aí o peso das palavras. Por isso que a gente vê, meus irmãos, tanta desgraça na face da terra. Não é só desgraça na vida do ser humano, de morte, de violência, não. É as desgraças que tem acontecido da própria natureza, que tem se revoltado. Foi, não foi, você vê a cidade tal, que aconteceu uma desgraça lá, que foi muita água e caiu, desabou lá morro, casa, caiu, matou tanta gente, pessoas desabrigadas, vento forte que vem derrubando tudo, consumindo tudo. Vocês viram na televisão aquela cidade do Havaí, né? Do Havaí?
Porto Alegre, a do Havaí, acabou, no Havaí acabou a cidade, né? Acabou uma cidade histórica turística. Por causa de quê? Das pessoas que disseram que cai o sangue desse homem sobre nós, sobre nossos filhos. Então, meus irmãos, uma grande multidão formada por autoridades, soldados e povo comum presenciou aquela cena. Viu? O significado das 3 cruzes. A cruz central era a cruz da rejeição, porque toda a população, toda a nação, todo o povo rejeitou o Filho de Deus. Então a cruz central era a cruz de Cristo, que estava nosso Senhor. Essa cruz nós chamamos de cruz da rejeição. Jesus, ele foi rejeitado pelo seu povo. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: quando você for rejeitado por alguém da sua família, por um amigo, por um parente, não deixe que esse sentimento se torne uma ferida na tua alma. Porque Jesus, ele já enfrentou a rejeição por sua causa. Ele foi rejeitado, irmãos, pelo seu povo. Então, a cruz central era a cruz de Cristo. Na cruz central, Jesus Cristo morria como oferta pelo pecado. Jesus Cristo, o homem perfeito, oferecia um sacrifício perfeito para redimir todos os pecadores. Aleluia. A cruz central era a cruz da rejeição, aonde Jesus Cristo estava morrendo como oferta de sacrifício pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Está escrito em Isaías. Olha, o castigo que era para vir para mim e para você caiu sobre Jesus. A condenação que era para vir sobre mim e sobre você caiu sobre nosso Senhor. Então, a cruz central representa a cruz da rejeição, aonde o Senhor foi rejeitado. E tudo isso foi com um propósito. Eu vou voltar atrás aqui. Eu troquei. A cruz central não é a cruz da rejeição, é a cruz da redenção. Diga glória a Deus. É da redenção. Mas nós sabemos que Jesus sofreu rejeição. E essa vai ser o significado da cruz, uma das cruzes. Então, vamos lá corrigindo. A cruz central é a cruz da redenção, não é da rejeição. Eu troquei, mas corrigi. Porque Jesus, ele foi sacrificado como uma oferta pelos nossos pecados. Agora sim, a segunda cruz que estava do lado esquerdo, essa sim, é a cruz da rejeição. Foi nessa cruz que Jesus foi rejeitado ali. Aquele homem que estava ali naquela cruz condenado, nos seus últimos minutos de vida, ele poderia ter se arrependido, não era? E Jesus poderia ter perdoado ele. Ele não seria condenado pela morte eterna.
Então, a segunda cruz que estava do lado esquerdo representa a cruz da rejeição. Na cruz da esquerda, um ladrão morria em seus pecados. Aquele ladrão, aquele homem, aquele malfeitor, ele estava morrendo em seus pecados. Preste bem atenção, a Bíblia diz lá em Romanos, escute só, lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então todas as pessoas que resolvem viver distante de Deus, que não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, elas decidiram a viver no pecado. E a consequência do pecado, a recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. É a morte eterna. Aonde não há salvação, aonde não há solução, aonde não há nenhum recurso que possa salvar aquela pessoa. Mas a consequência é a morte. Então o homem, ele tem preferido viver do seu jeito, da sua maneira. O homem tem tido atitudes que ele não tem pensado na consequência. Vou lhe dar um exemplo. Estava conversando com a minha prima hoje e com a minha tia. Aí a minha tia estava falando de um parente nosso que ele está sofrendo que só, pagando um preço, tentando a aposentadoria dele e já foi rejeitado. O INSS não aceitou a aposentadoria dele. E a minha tia falando que ele está sofrendo por isso, porque chegou naquela idade de se aposentar, não tem nenhum recurso, e está sofrendo porque não foi aceito pelo INSS. Escute só. Aí a minha prima chegou e disse assim: olha, ele está sofrendo porque ele quer. Ele está sofrendo por causa das atitudes sem pensar. Ele está tendo a consequência pelas atitudes. Sabe por quê? Sabe por quê? Um tempo o médico que estava cuidando dele deu todos os papéis assinados e tudo no pontinho, tudo feitinho para ele se aposentar. Era só pegar os papéis e levar lá e dava tudo certo. Sabe qual foi a atitude dele? O que ele fez? Pegou aqueles papéis dos médicos e deu fim. Rasgou, tocou fogo, deu fim. Aí agora ele está precisando se aposentar, mas a consequência pela atitude errada, pelos seus erros, chegou. Irmãos, tem um ditado que todos nós pagaremos a conta, que um dia a conta chega, não tem um ditado? Fulano está fazendo isso, mas um dia a conta chega. E realmente um dia a conta chega. E quando a conta chegar para nós, nós temos que estarmos firmes, longe do pecado, firme no Senhor, para que esta conta não seja paga por nós, porque ela já foi paga através da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Ele já pagou a conta, Ele já pagou o preço pela nossa salvação, pelos nossos pecados. Então aquele ladrão, aquele malfeitor que estava do lado esquerdo, na cruz esquerda de Jesus, ele estava morrendo em seus pecados. Nessa cruz, que é a cruz da rejeição, nessa cruz estão representados todos aqueles que buscam alcançar a sua salvação pelos seus próprios esforços pessoais.
Na cruz do lado esquerdo está a cruz da rejeição, e essa cruz representa, sabe o quê? As pessoas que querem alcançar a sua salvação pelos seus próprios esforços, que acham que ser uma pessoa bondosa, caridosa, que acha de ser uma pessoa religiosa, isso vai lhe trazer salvação. Então a cruz que estava do lado esquerdo de nosso Senhor, que representava aquele malfeitor que estava morrendo pelos seus pecados, representa todos aqueles que querem alcançar salvação pelos esforços, por alguma outra coisa qualquer. Mas olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 23, não era para você ter fechado, para você não procurar. Lucas capítulo 23, vamos ler o versículo 39. Versículo 35, Lucas capítulo 23, o versículo 35. Para você entender o porquê que a cruz que estava do lado esquerdo daquele malfeitor, porquê que esta cruz que estava do lado esquerdo da cruz de Jesus representa a cruz da rejeição. Versículo 35 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Acompanhe. E o povo estava olhando, juntamente com eles. Com eles quem? Os dois malfeitores. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam de Jesus, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, Jesus, salva-te a ti mesmo. Também por cima da cruz estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Agora escute o versículo 39. Olha o que foi que o malfeitor que estava na cruz esquerda, ao lado da cruz de Jesus, ele disse. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Está vendo? A cruz esquerda ao lado da cruz de Jesus representava a cruz da rejeição. Aquele homem, ele estava morrendo nos seus pecados, e mesmo assim ele estava blasfemando e dizendo: ei Jesus, se tu é o Cristo mesmo, salva a ti e salva a mim também. Cadê? Prova aí que tu és o Cristo. Sai da cruz e tira nós daqui também. Porque a cruz do lado esquerdo da cruz de Cristo da rejeição representa as pessoas que estão aí querendo buscar salvação pelo seu próprio esforço. Não querem se prostrar diante de Jesus, abandonar o pecado, se converter do seu mau caminho, aceitar o plano de Deus para a sua vida, que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar o engano, e assim ter o propósito de Deus na sua vida e o direito da vida eterna. Ninguém quer isso. Por quê? Porque tem que pagar um preço. A pessoa começa a olhar para si e vai pensar: não, eu tenho que deixar da minha saidinha com os meus amigos, eu tenho que deixar a minha bebedeira, eu tenho que deixar o meu vinho, eu tenho que deixar a minha cerveja, eu tenho que deixar as minhas noites que eu saio para curtir, tenho que deixar isso, aquilo, outro. Veja que esse malfeitor, esse homem, ele não disse: Jesus, olha,
Eu vivi anos da minha vida roubando, usando droga, matando, mentindo. Jesus, eu sei que tu é o Filho de Deus, me perdoa aí, Jesus. Mas não, ele ficou zombando, fazendo pouco e dizendo: se tu é o Filho de Deus, salva tu e salva a mim também. É isso que nós temos que entender, irmão. Que não termos um título na igreja que vai nos salvar. Não é termos um título, não é termos uma função, não é sermos aquele discípulo, aquele membro, aquele crente que não falta um culto por nada, que vai nos salvar. Porque a salvação não é pelos nossos esforços. Se fosse, todo mundo estava salvo, mas não é. Então nós precisamos, a primeira cruz é a cruz central, que representa a cruz da redenção. A segunda cruz, do lado esquerdo da cruz de Cristo, representa a cruz da rejeição, porque aquele homem estava rejeitando a Jesus, ele estava rejeitando o propósito de Deus, e junto com ele, os principais sacerdotes. Você sabe quem eram os principais sacerdotes? Naquela época eram os sacerdotes religiosos, conhecedor das leis de Moisés. Era como se fosse um pastor, um missionário, um crente fervoroso, e que não acreditava que Jesus era o Messias, e eles resolveram crucificar Jesus. Então isso é para nós entendermos que Deus, Ele quer para Ele, irmão. Deus, Ele não quer te perder por nenhum segundo, por nenhum momento. Nós temos que estar servindo a Deus na igreja por amor a Jesus. O seu amor tem que estar centrado em Cristo, em Jesus Cristo, e não no homem, não na criatura, em nada nessa vida. Se você estiver na igreja e o teu amor centrado no pastor, no missionário, você está errado, porque a Bíblia diz, está escrito: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então a palavra está falando que o pastor, o missionário, qualquer um de nós somos a mesma pessoa, e nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a pecar. E se nós estivermos com a nossa fé, com o nosso amor voltado para o homem, a gente se decepciona e abandona Jesus Cristo. Agora veja, irmão, a terceira cruz, a cruz que estava do lado direito da cruz de Cristo, essa cruz representa a cruz da aceitação. Diga glória a Deus. Porque nesta cruz do lado direito da cruz de Cristo estava um homem, um ladrão, um malfeitor. Esse homem era aquele homem que muitos olhavam para ele e diziam: esse aí não tem jeito não, ele tem que ser condenado mesmo à morte de cruz. Porque quantas pessoas que às vezes olham para alguém que vive uma vida pobre, miserável, nas drogas, na bebida, e olha para aquela pessoa e diz assim: isso aí não quer nada não, já foi para a igreja, já desviou, já fez não sei o que, não tem jeito para ele não. Irmão, nunca mais abra a sua boca para dizer que não tem solução para aquele homem. Nunca mais abra a sua boca para dizer não tem jeito por fulano. Não diga mais isso, irmão. Aprenda, não diga mais isso. Porque esse ladrão que estava pregado na cruz, ao lado direito da cruz de Cristo, muitos diziam que não tinha solução para aquele homem, que não tinha jeito, e verdadeiramente ele foi condenado
pelos seus delitos. Ele estava naquela cruz condenado pelos seus delitos, pelo crime, pela vida de pecado que ele vivia. Mas olhe que esta cruz representava a cruz da aceitação. Por quê? Porque aquele homem, aquele ladrão, olha a diferença, ele morria para o pecado. Qual é a diferença? O ladrão do lado esquerdo, ele morria em seus pecados, mas o ladrão da cruz direita, ele morria para o pecado. Eu e você temos que morrer para o pecado. Eu e você não podemos morrer no pecado, não. Eu tenho que morrer para o pecado, para as coisas que é da mentira, que é do engano, para tudo aquilo que não é de Deus. Então, aquele ladrão, aquele malfeitor, ele estava naquela cruz morrendo para o pecado. Na cruz direita havia um homem que deixou de ser ladrão. Olha aí, glória a Deus. Quantos anos da vida aquele homem não passou usando droga, roubando, mentindo, matando? Não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus. Estava na cruz condenado pelos crimes que ele cometia. E agora aquele homem, no finalzinho da vida, em alguns minutos de vida, ele estava morrendo para o pecado, deixando de ser ladrão para ser um homem bom, para ser um homem de Deus. Mas pastor, ele ia morrer, de que adiantava? Adiantava muito, porque naquele momento ele iria morar na eternidade ao lado do Senhor Jesus, irmão. Maravilhoso. Diga glória a Deus, bata palmas para Jesus, glorificando. Olhe, enquanto as horas passavam, ele procurou sair do tempo e avançar rumo à eternidade. Enquanto as horas estavam se passando, ele estava ali, as horas estavam contadas de morte, ele estava condenado à morte. E enquanto as horas estavam se passando, ele avançou rumo à eternidade. Veja aqui no versículo 40, Lucas 23, 40. Olhe a conversa desse homem que estava na cruz direita, ao lado da cruz de Cristo. O versículo 40. Respondendo, porém, o outro ladrão que estava ao lado direito da cruz de Cristo, repreendendo o malfeitor que estava blasfemando contra Jesus, ele disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Viu aí? Ele olhou para o ladrão do lado esquerdo que estava blasfemando, dizendo: se tu é o filho de Deus, salve-me e salva também. E o ladrão que estava na cruz direita, ao lado da cruz de Cristo, disse assim: rapaz, tu mesmo condenado, ainda não teme a Deus? E ele continuou dizendo, versículo 41, ele diz: nós, eu e você, na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos delitos mereciam, mas este homem aí, nenhum mal ele fez. Aí ele olha para Jesus, nas últimas horas, ele olha para Jesus, o 42, e disse:
Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então disse Jesus: em verdade te digo, homem, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Essa cruz que estava do lado direito da cruz de Cristo representa a aceitação. Essa cruz representa todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que aceita viver uma vida morrendo para o pecado todos os dias. Essa cruz da aceitação representa aquele que aceita o propósito de Deus, que não desiste, que enfrenta as situações difíceis. Esses sim, eles serão levados a viver na eternidade ao lado do nosso Senhor. O homem da cruz da aceitação não podia ir à sinagoga, nem confessar os seus pecados. Ele também não podia procurar aqueles de quem furtava para pedir perdão e devolver o furto. Não podia ser batizado nas águas, nada podia fazer. Ele não podia fazer mais nada. Ele não podia descer da cruz para ir pedir perdão, para devolver o roubo que ele tinha roubado. Ele não podia descer da cruz para ser batizado lá no Rio Jordão. Ele não podia mais fazer mais nada. Ele estava ali na cruz preso, pregado para a condenação, irmão. Mas ele resolveu exercer a fé. E fé em Deus. Isto fez ele, e graças a Deus foi salvo na última hora da sua vida. Então, as três cruzes representam: a cruz central representa a cruz da redenção. A cruz do lado esquerdo representa a cruz da rejeição. E a cruz do lado direito representa a cruz da aceitação. Você aceita Jesus Cristo na tua vida? Hein? Você aceita morrer para o pecado, morrer para a mentira, morrer para o engano, morrer para tudo aquilo que tenta te afastar de Deus, esfriar a tua fé? Você aceita? Então diga todos os dias isso para Deus. E trabalhe para que o velho homem que às vezes quer ressuscitar em você, ele não ressuscite para levar você a pecar. Porque às vezes achamos que pecar é cometer um adultério, é roubar, é matar, é beber, é encher a cara. Nós não vamos fazer mais isso porque nós estamos dentro da igreja. E dentro da igreja nós cometemos cada coisa que nós achamos que não é pecado. Por isso que Jesus, ele diz que muitos dirão: Senhor, no teu nome eu falei em línguas, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu preguei a tua palavra, eu evangelizei. E Jesus diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então esse tipo de pessoa não vivia roubando nem bebendo, não. Era pecados que eles cometiam dentro da igreja, coisas tão pequenas, tão simples, que achava que não se via de nada. Vocês viram aquela encenação de ontem que nós fizemos aqui, explicando sobre o mandamento de Deus de trazer o sustento para a casa dele? Olha o que foi que Deus, ele disse: quando não cumpre, ele disse: com maldição sois amaldiçoado. E Jesus não foi naquela cruz para nos fazer maldição. Ou seja, a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, que Jesus, ele se fez maldição por nós. Por isso, irmão,
seja firme, seja um cristão fervoroso de oração e que cumpre a palavra de Deus. Você leu a Bíblia está falando, porque faça isso, faça. Você deve cumprir com isso, cumpra. Porque a nossa vida tem que ser guiada, direcionada, baseada no que a palavra fala, no que a palavra ensina, no que a palavra manda a gente fazer. E se nós obedecermos a palavra, nós vamos viver em paz com Deus, e a bênção de Deus estará sobre a nossa cabeça. Aonde tu chega, é abençoado, aquele lugar é abençoado. Fica de pé no teu lugar. E hoje nós vamos orar ao Senhor. Você vai fazer uma oração. E se há alguma coisa na tua vida que precisa mudar, não precisa você dizer para mim, nem para o seu irmão. Diga para o Senhor, porque é entre você e Deus. Diga para Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso me libertar disso, eu preciso morrer para isso, eu preciso mudar nisso, nisso e nisso. E você se tornará um homem, uma mulher tão ungido, tão abençoado, que você nem imagina o que Deus fará na tua vida. Nosso Deus é poderoso. Abba, Pai, vamos cantar esta canção, declarando que Deus é o nosso Pai. Feche os teus olhos, que esta palavra fique tatuada no teu coração, no teu espírito, irmão. Esse é o propósito da gente vir para a igreja, de ouvir Deus falando conosco através da pregação, através do louvor, através da mensagem, através da oração. Nosso Deus é poderoso. Aprenda a cantar essa canção com o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Sinta a presença de Deus na tua vida, nesse lugar. Aleluia, Senhor. Escuto o teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Escute, isso é a voz de Deus falando para ti. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão mimado por ti. Deus, Ele te ama, meu irmão. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. Ele te aceitou para sempre, meu irmão. Não foi por alguns dias, não foi por alguns anos. Deus te aceitou para viver na eternidade com Ele. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro. Deus, Ele te amou primeiro. Nunca esqueça disso. Não foi você que amou o Senhor em primeiro, foi Deus que te amou primeiro, capaz de dar a vida do seu próprio filho por amor a você. Foi para isso que você nasceu, para adorar Ele.